Eu vou estar apresentando para vocês aí um pouco da trilha dos Apalaches, ok? É também chamada de Appalachian Trail, ok? Ou AT, que é o nome que ela é conhecida mundialmente, ok? É uma trilha de longo recorrido, é uma trilha de longa distância, ok? É muito conhecida aí nos Estados Unidos. Por não termos muito material a nível de YouTube, né? Nós não temos quase nada em português sobre a Appalachian Trail, a gente vai estar gravando. Se o pessoal gostar, depois eu abro um canal sobre o tema, né? Bom, os Estados Unidos é então o país das trilhas, tá? Nós temos aí, nós não, né? Eles têm 91 mil quilômetros de trilha, tá, gente? Mais ou menos 1.274 trilhas, obviamente que muitas estão conectadas e fazem então uma trilha de longa distância, quando estão conectadas. Então nós temos aqui, ó, as mais famosas é a Continental Trail, tá? A Appalachian Trail que a gente vai falar hoje, essa vermelha, e nós temos a Pacific Crest Trail aqui, ó, na costa do Pacífico, que é também conhecida, principalmente porque gerou um filme muito conhecido que é o Livre, ok? Se você quer saber um pouco mais dessas trilhas, ver um filme legal, um filme realmente que mostra a transformação na vida de uma pessoa a partir do momento que ela fez uma trilha, veja esse filme aqui, vale muito a pena. Esse outro aqui, ó, Uma Caminhada na Floresta, já é sobre a Appalachian Trail, que a gente vai falar hoje. Porém, não retrata a vida dura que é uma trilha dessas, de longa distância. E sim, retrata aí uma relação entre dois amigos, muito mais comédia do que a vida dura da trilha. Esse sim, retrata a vida dura da trilha. Bom, então nós vamos falar sobre a Appalachian Trail, essa trilha longa aqui, ó. Tem mais ou menos aí 3.500 quilômetros, varia um pouco, né? Isso aí dependendo do ano, eles mudam um pouco o caminho ali em algum momento, em algum lugar, né? Por algum motivo. Então ela tem mais ou menos 3.500 quilômetros, tá? De distância. Ela vai de Geórgia, no estado da Geórgia, até o estado de Maine, aqui em cima, quase no Canadá. E o interessante é o seguinte, olha só. Aqui nós estamos falando de uma cordilheira de montanhas, as montanhas Apalaches. Então, você está subindo, descendo o tempo todo. Isso te proporciona um desnível de mais ou menos 16 Monte Everestes. Ou seja, 16 vezes 8.800 metros, mais ou menos, ao longo da trilha. Obviamente que você faz isso ao longo de muito tempo, né? Bom, ela vai então do extremo sul aí, da Springer Mountains, lá na Geórgia. Então ela começa aqui, tá? Se você jogar Início Appalachian Trail no Google, sempre vai mostrar essa imagem desse portal aqui, e termina aqui no Monte Catandin, ok? Lá em Maine, nessa placa aqui que está em cima de um monte, tá? Então é o lugar onde o povo chega, chora, desmaia e tem muita emoção, né? Bom, um pouco da história então da Appalachian Trail. Olha só, tudo surgiu a partir de uma ideia de um filósofo, tá? O filósofo aí, Rogério, ó, na história, o filósofo que também era um floresteiro, tá? Que queria muito criar uma nova oportunidade fora dos grandes centros. Você vê, há mais de um século atrás já se pensava em uma vida diferente, porque a vida na cidade já estava muito corrida, né? Mal sabia ele que é exatamente o que a gente precisa hoje, né? Uma vida mais tranquila. Então, em 1921, Benton MacKaye, ok? Ele lançou as primeiras ideias sobre uma trilha de longo curso, ok? Nos Estados Unidos. Porém, só em 1925, essa ideia começou a ser tocada. Então, foi criada então, a Appalachian Trail Conservancy, ok? Em 1937, completou-se a trilha. Olha só, entre criar a trilha, pensar a trilha e implementar a trilha, foram 16 anos aí de muita luta, né? Em 1968, a trilha tornou-se nacional, reconhecida pelo Congresso dos Estados Unidos. E aí, obviamente, que ela tem mais investimento quando ela é reconhecida. Ok? Então, esse é um pequeno histórico. E o mais interessante disso tudo, gente, olha só que legal. A trilha dos Apalaches, ela influenciou
muita gente muitos países, né, ao longo desse tempo todo, mais de um século. Influenciou aí mais de 50 mil quilômetros de trilhas na Europa, ok? Eles têm muita trilha, as trilhas da Europa são muito bem marcadas. Você pode ir, por exemplo, numa loja pequena aí, de passeio, por exemplo, e comprar mapas, onde você anda toda a Europa, se você quiser, a pé, porque é tudo marcado, entendeu? Então, a Appalachian Trail influenciou trilha em todo o mundo, inclusive, no Brasil. Então, começa-se hoje no Brasil um movimento para organizar as trilhas brasileiras, tá? E aqui no site deles, tá, das trilhas de longo curso aqui do Brasil, eles citam a ideia inicial da Appalachian Trail. Então, veja que a Appalachian Trail foi talvez a primeira trilha de longo curso do mundo, ok? Tirando, por exemplo, o caminho o de Santiago de Compostela, que está aí desde o século X, né? Obviamente que é uma coisa tradicional, mas uma trilha artificial criada influenciou todo mundo aí. Olha só, para você ter ideia, a rede brasileira de trilhas de longo curso, que se fala muito hoje, né? Tem mais de 20 mil quilômetros planejados. Olha só, inclusive tem uma trilha chamada Trilha Oiapoque-Chuí. Olha só, que tamanho de trilha que deve ser. 5.500 quilômetros completados e aqui muita gente envolvida. Tudo isso influenciado por essa trilha que a gente está falando hoje, por esse homem que a gente falou agora há pouco, né? Bom, então vamos começar a falar da Appalachian Trail. A primeira coisa, quem vai para a Trilha dos Apalaches? Para a Appalachian Trail? Vamos discutir isso. Antes, deixa eu só apresentar essa imagem aqui para vocês. É de um lugar chamado News Gap, que é um dos primeiros pontos da Appalachian Trail, onde se tem um hostel, se tem mais apoio e muita gente desiste, ok? Nos 100 primeiros quilômetros aí, o News Gap na Geórgia. Então, quem vai para a Appalachian Trail? Obviamente que muita gente vai para a Appalachian Trail. E aí nós estamos falando de 2 milhões de pessoas por ano. Por ano, 2 milhões de pessoas, tá? Desde pessoas muito jovens, a maior parte são da idade de vocês, ok? Que aí está construindo a carreira, está construindo família, ainda não tem tantos compromissos que o impeça de ir, entendeu? Então a maioria são jovens que vão, mas muita gente de idade também. Algumas pessoas aposentadas porque se exige mais tempo. Obviamente que se você é um hiker, um caminhante de final de semana, aí você tem bastante tempo, a idade é variada. Mas para ser um hiker de longa distância, aí já exige mais tempo, obviamente. Então, quem vai para a Appalachian Trail? Todo mundo. Mas se destaca-se os true hikers. O que é os true hikers? Os true hikers são aquelas pessoas que tentam fazer toda a Appalachian Trail, ok? Em um ano. Então, para ser true hiker, você tem que completar ela em um ano. Esses 3.500 quilômetros em um ano, ok? Bom, a primeira true hiker mulher foi a Mama Gatewood, ok? A Grandma Gatewood, tipo a vovó Gatewood, tá? Que fez esse true hiker, ok? Mais ou menos na década de 60, e ela tinha 67 anos naquele momento, tá? Foi uma trajetória muito dura, mas ela ficou meio que conhecida na Appalachian Trail por ter sido a primeira mulher true hiker aos 67 anos, inclusive muita literatura sobre ela. Olha o que ela disse sobre a Appalachian Trail. Se eu soubesse que era tão difícil, eu nem teria começado, de tão duro que é a vida na Appalachian Trail. Outras formas de se fazer a Appalachian Trail, olha só, eu posso fazer por trecho, eu posso pegar um trecho menor e ir fazendo ela ano a ano. Obviamente que eu não serei considerado um true hiker, ok? Ou eu posso fazer flip-flop. O que é um flip-flop? Eu faço a metade, depois a metade no ano seguinte, entendeu? Quando você faz flip-flop, você não pega os extremos da temperatura. E, gente, os extremos climáticos dos Estados Unidos são bem diferentes dos extremos climáticos do Brasil. Lá é muito frio. Então, você pega mais em verão, onde as temperaturas são melhores, tá? Quantos true hikers tentam realizar a Appalachian Trail por ano? Cerca de 2.000 true hikers e somente 1/4 completa, ok? 75% desiste porque as condições são muito duras.
Bom, quanto tempo se gasta para fazer a Appalachian Trail? Olha, mais ou menos, em média, 165 dias, ok? E, obviamente, nós estamos falando de algo que te toma muito tempo na tua vida, né? Então, uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Isso se você quiser ser um true hiker, ok? Existem outras modalidades. Bom, você pode ser um noble ou sober? Que é isso? Salt border ou not border? Você pode ir do sul para o norte ou do norte para o sul. A maioria vai do sul para o norte, ok? Onde que nós vamos dormir? Olha, na Appalachian Trail, durante toda a trilha, ela é muito bem organizada, através da colaboração de vários clubes, né? Dezenas de clubes, e você tem os shelters, que são os abrigos, onde você pode dormir, entendeu? Então você não vai pagar nada para dormir nesse shelter, ok? Obviamente, se estiver lotado, você tem que ter uma válvula de escape, que pode ser a sua barraca, ok? Você pode dormir na sua barraca. E existem também vários hostels. Um hostel é um hotel muito mais simples. É um hotel onde convivem muitas pessoas juntas, ok? Então, ao longo da trilha, nós temos vários e vários hostels aí para quem quer pagar. Porém, uma estadia nesse hostel, 20 a 30 dólares, ok? E aí aumenta o custo da Appalachian Trail. Bom, reabastecimento. Para comprar comida, você pode comprar semanalmente, passando em algumas cidades, encher sua mochila e levar para a trilha, ok? Ou algumas pessoas também vão numa cidade inicial e manda por correio para várias cidades que ela vai passar. Ela pode fazer isso também. Ela vai fazendo várias caixas e vai mandando para as cidades seguintes, né? Bom, obviamente que você tem que hidratar 4 litros de água por dia, ok? E aí, você precisa de um filtro ou de outra forma de tratamento de água. Os trail names são interessantes. Durante a trilha você não é conhecido pelo seu nome, e sim você escolhe um trail name, ok? Um apelido que você vai ser conhecido ao longo da trilha, e aí nós temos vários apelidos interessantes, né? Você tem que considerar também a lei do menos peso. Quando você vai para uma trilha de longa distância, você não pode ir leve demais, ok? Porque pode te faltar alguma coisa, mas também você não pode ir tão pesado. Então a sugestão é que você se prepare para carregar pelo menos o necessário e vá com a mochila equilibrada, tá? Mas tudo isso aqui vai ser necessário para você carregar na sua mochila durante 3.500 quilômetros. E aí que é a dificuldade. Bom, um destaque grande aqui tem que ser dado aos Trail Angels, que são as pessoas que ajudam, que mantêm a trilha, que quando você menos espera, elas estão lá para te ajudar. Isso o pessoal chama de Trail Magic, a mágica da trilha, ok? Que é essa ajuda que existe durante toda a trilha, a partir dessas pessoas que doam aí parte do seu tempo. Bom, quanto se gasta para fazer a Appalachian Trail? Mais ou menos 5 mil dólares, se você é um true hiker, mais ou menos aí 30 dólares por dia de média. Obviamente que isso aí varia de pessoa para pessoa, tá? Bom, para saber mais, o site da Appalachian Trail Conservancy, ok? Nós temos aí uma vasta literatura sobre a Appalachian Trail, ok? O problema, né, que 99% do que existe sobre a Appalachian Trail está em inglês, mas existe muita literatura escrita, ok? A indicação aqui, ó, é esse vídeo dessa menina espanhola, que foi a primeira espanhola a fazer, tá? Chulapa, o trail name dela, Chulapa, tá? E também esse videozinho aqui, ó, a trilha dos Apalaches inteira em 5 minutos, trabalhando só com as imagens, ok? Então, muito obrigado. Valeu. Então, gente, nós temos aí, já ia concluir, né?